Visite a vila alemã chamada Old Mannheim. À esquerda você verá a igreja, à direita um típico pub alemão. Mas curiosamente, o Google Maps insiste que este lugar não existe. A seta nem sequer consegue localizar a rua corretamente. Estamos mesmo no Google Maps? Porque, olhando ao redor, parece que estamos parados no meio de um campo vazio. Na verdade, existem muitos lugares assim na Alemanha e o número só cresce. Dezenas de vilas foram completamente desocupadas para que o país pudesse abrir algumas das maiores minas a céu aberto do território. Esse processo já alterou cerca de 444 mil acres de terras rurais. Desde 1924, 313 assentamentos desapareceram do mapa por causa dessas escavações. Mas afinal, qual é o propósito de tudo isso? Bem, sem esses projetos curiosos, eu provavelmente não teria tanto material para criar vídeos. E aí, o que seria de mim? É provável que eu beba menos café. Vou preparar um pouco agora. Aqui vai apenas um lembrete sutil para aqueles que gostaram do conteúdo. E obrigado por respeitarem meu desejo de permanecer anônimo. Você sabe como é a destruição controlada e planejada de uma vila? Tudo é arrasado sem exceção. Igrejas centenárias, casas de família, terras agrícolas e até os cemitérios são reduzidos ao chão. A maioria dos moradores de Old Mannheim vendeu suas propriedades para a empresa de energia RWE, que administra as minas locais, e mudou-se para o recém-construído New Mannheim, localizado um pouco mais adiante. Até os nomes das ruas foram transferidos e as sepulturas tiveram que ser realocadas. Curiosamente, muitas pessoas da região já se acostumaram a essa situação. Há 30 ou 40 anos, os moradores sabiam que suas vilas um dia seriam destruídas. No entanto, os mais velhos ainda ficam profundamente abalados e lamentam não terem protestado mais. Apesar disso, há manifestações frequentes. Quando os moradores desocupam suas casas, ativistas muitas vezes tomam conta delas, construindo cabanas nas árvores e espalhando cartazes pela área. Atualmente, há dezenas de tendas instaladas, com pessoas lutando para preservar o que ainda resta. Essas aldeias estão fazendo o possível para impedir a expansão das minas. Mas por que exatamente essas vilas alemãs estão sendo destruídas? Tudo gira em torno do carvão, especificamente o lignito, um tipo encontrado próximo à superfície. Por isso, ele é extraído em enormes minas a céu aberto. Após a extração, as áreas são cobertas e reflorestadas, mas a paisagem nunca mais volta a ser como antes. Se observarmos a evolução dessas pedreiras ao longo do tempo, elas parecem avançar lentamente, consumindo tudo ao seu redor. A Alemanha abriga as duas maiores minas de carvão da Europa, Hambach e Garzweiler, ambas localizadas na Renânia do Norte-Westfália, uma região densamente povoada. Desde o final da década de 1940, cerca de 50 aldeias foram demolidas para abrir espaço para a mineração de lignito. A Alemanha é a maior produtora mundial desse carvão, e essa indústria moldou tanto a paisagem quanto a vida das comunidades locais por gerações. Embora tenha destruído vilas, florestas e terras agrícolas, também gerou empregos estáveis para milhares de pessoas. Hoje, as minas Hambach e Garzweiler cobrem cerca de 46 quilômetros quadrados e atingem profundidades de até 500 metros abaixo do nível do mar. Para abrir a mina Hambach, por exemplo, 90% de uma floresta antiga que existia desde a última era do gelo foi destruída. Estima-se que mais de 30 mil pessoas foram deslocadas para abrir espaço para essas minas. E tudo isso por causa do lignito. A Alemanha possui reservas estimadas em 40,5 bilhões de toneladas, tornando a mineração uma atividade de grande escala. A extração começou em 1860, inicialmente para abastecer locomotivas a vapor e produzir briquetes. Hoje, a segunda maior empresa de energia do país, a LEAG, opera 4 minas na região da Lusácia, contendo cerca de 825 milhões de toneladas de lignito. No entanto, especialistas afirmam que a Alemanha possui capacidade técnica, econômica e financeira para manter sua rede elétrica sem destruir mais vilas. Mas a situação é mais complexa do que parece. O lignito é altamente poluente, responsável por 20% das emissões de carbono do país. Ele possui menor densidade energética, o que significa que é necessário queimar mais carvão para gerar a mesma quantidade de energia, emitindo ainda mais CO2.
Mesmo com alternativas mais eficientes, como o carvão betuminoso, que possui maior teor de carbono, a Alemanha decidiu abandonar sua produção em 2018, fechando suas últimas minas. Isso forçou o país a importar carvão ou continuar usando o lignito. Cerca de 90% do lignito é destinado à geração de eletricidade e aquecimento central, sendo difícil substituí-lo rapidamente. Apesar de representar apenas 26% da matriz energética do país, o carvão ainda é uma peça fundamental, especialmente para regiões densamente povoadas. Em 2023, a geração de eletricidade a partir do lignito caiu para o menor nível desde 1963, mas a transição energética permanece um desafio. Encerrar abruptamente essa atividade significaria demitir milhares de trabalhadores e deixar milhões de pessoas sem energia. Com 84,6 milhões de habitantes, a Alemanha simplesmente não pode se dar ao luxo de desligar suas minas de carvão sem colocar milhões de pessoas em risco de apagões. A construção de fontes alternativas, como turbinas eólicas e fazendas solares, levará tempo e não absorverá todos os empregos perdidos na indústria do carvão. Além disso, o lignito é barato e amplamente disponível, o que dificulta sua substituição imediata. Portanto, apesar dos impactos ambientais devastadores, abandonar completamente a mineração de lignito ainda não é uma solução viável no curto prazo. A infraestrutura já está estabelecida e os custos operacionais da mineração já foram compensados. Não há necessidade de desenvolver algo novo, pois o sistema já está em funcionamento. Esse é, provavelmente, o principal argumento usado para justificar atividades humanas prejudiciais. E as usinas de energia movidas a carvão se enquadram exatamente nesse cenário. Elas estão entre as mais nocivas ao meio ambiente e, em 2021, lideraram a lista das maiores fontes de emissões na Europa. Além disso, todas as 10 principais fontes de emissões em 2021 estavam associadas à mineração de carvão e lignito. E onde elas estão localizadas? Principalmente na Alemanha e na Polônia. Juntas, essas duas nações foram responsáveis por 53% das emissões totais. A Polônia abriga a maior mina de carvão da Europa, enquanto as minas alemãs ocupam o segundo e o terceiro lugar nesse ranking. Apesar disso, é importante destacar que a Alemanha tem reduzido suas emissões de dióxido de carbono de maneira constante desde 1963. Nesse período, houve uma queda superior a 3,5 vezes. Para se ter uma ideia, em 1960, o país emitiu 700 milhões de toneladas métricas de CO2 na atmosfera. Já em 2020, esse número caiu para 199 milhões. Porém, após esse período, as emissões voltaram a crescer levemente, chegando a 242 milhões de toneladas métricas em 2022. Mesmo assim, esse valor ainda é consideravelmente menor do que os 700 milhões registrados no passado. Ainda assim, apesar dessas reduções significativas, a Alemanha continua sendo um dos maiores emissores globais de carbono, devido ao uso intensivo de carvão. Em 2022, o país ficou na 9ª posição no ranking mundial de emissões de CO2 provenientes da queima de carvão. Isso pode parecer desproporcional, considerando que os 3 primeiros colocados, China, Índia e Estados Unidos, possuem populações muito maiores e territórios mais amplos. No entanto, a Alemanha continua entre os 10 maiores emissores do mundo. Em 2023, o cenário se tornou ainda mais preocupante. Embora seja a maior economia da União Europeia, o país emitiu cerca de 572 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono naquele ano, um volume superior à soma das emissões da Itália e da Polônia. Vale lembrar que a Polônia abriga a maior mina de carvão do continente. Diante desse panorama, surge a questão: quais são as alternativas para reduzir a dependência do carvão? Felizmente, elas existem. Diversos países europeus já estão implementando estratégias para reduzir as emissões de carbono, substituindo gradualmente os combustíveis fósseis por fontes de energia mais limpas, como a nuclear. Em 2022, por exemplo, cerca de 21,8% da eletricidade produzida na União Europeia veio de usinas nucleares. A Alemanha, no entanto, seguiu um caminho
diferente. Em 2023, o país encerrou as atividades de suas últimas 3 usinas nucleares. Considerando os desafios impostos pelas mudanças climáticas, a urgência de eliminar combustíveis fósseis e a crise energética, essa decisão pode parecer contraditória ou até irracional. Não é à toa que gerou bastante controvérsia. Então agora você sabe por que a Alemanha está por trás do maior buraco da Europa. Mas será que é apenas sobre carvão? Ou há algo mais profundo que ainda não nos contaram? Se você gostou desse mistério, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Afinal, algumas respostas só aparecem quando cavamos fundo o suficiente. I promised you long ago to be a girlfriend.